Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, boa tarde, tudo bem? Quero trazer uma aula rápida, objetiva, do qual o Senhor direcionou ao meu coração para estar transmitindo para a igreja. Amém? O Senhor falou algo comigo sobre a lepra e os leprosos. Falar sobre essa doença do qual acometeu tanto no Velho Testamento como também no Novo Testamento. A gente vê casos que ocorreram lá atrás e ocorreram também na vinda de Jesus. E essa doença, ela não é algo somente físico. Hoje as pessoas entendem como hanseníase, mas é uma doença também que tem o seu entendimento como espiritual. Igual eu pontuei aqui sobre uma lepra física, que é no corpo, uma lepra espiritual e uma lepra emocional que ocorre. Amém? Lá em Levítico 13 fala sobre como é essa doença e o que deveria ser feito. Na época de Moisés, Deus direcionou a ele que quando houvesse a manifestação dessa praga, dessa doença, que aparece na pele, que ela fica esbranquecida, que ela começa a ter mau cheiro, como começasse a inchar, o sacerdote ia, observava e falava para ele se ausentar dos outros, se afastar um pouco, para que não contaminasse os outros. Então, a palavra do Senhor, em Levítico 13, fala que aquele que estava doente deveria ir ao sacerdote, o sacerdote avaliava e colocava ele pelo menos 7 dias em observação. Depois, outra vez, olhava e via se estava impuro ou não, se era a lepra ou não. E assim Deus direciona para Moisés o que deveria ser feito. E o interessante é que a lepra, ela é uma doença do qual ela vem de fora para dentro. Ela não nasce dentro de nós. É algo que pega-se de fora e aplica-se dentro. E ela não é rapidamente manifesta. Por isso que o sacerdote precisava de um período de observação. Precisava avaliar um pouco mais de tempo. Porque ela vinha, era uma bactéria que entrava e com o tempo manifestava fora, na pele. Então não é algo somente que a gente vê rapidamente acontecer. Às vezes a lepra vem nas nossas vidas, aqui já levando para a parte emocional, espiritual, são coisas que veio do passado, que a gente adquiriu, que a gente pegou e agora manifesta do lado de fora. Então há uma parte espiritual ensinando sobre essa doença. É uma doença misteriosa, é uma doença que nos ensina muito. Amém? Igual eu falei, a causa vem de fora, mas os efeitos estão dentro do corpo. Aí a lepra é como o pecado, que às vezes a gente olha a rejeição dos fariseus, de todo mundo, que quando olhava alguém com lepra achava que ele estava pecaminoso. Tinha algo que ocorreu, que ele falhou, que ele pecou, que veio. Muitas das vezes sim, mas às vezes é uma doença física. Por contato com alguém que estava enfermo, que às vezes a pessoa própria não sabia que a outra estava doente. Então ocorria de essa pessoa ficar leprosa porque teve contato com um leproso. Por isso que tinha que manter uma distância. Então por isso que a gente às vezes tem que ponderar. Nem tudo a gente deve se aproximar. Nem tudo a gente deve, como se diz, compactuar, concordar. Mas a gente deve trazer como servos de Deus uma palavra de cura, uma palavra de libertação, uma palavra de transformação. E como em Levítico fala, levar ao sacerdote. Quem é o nosso sacerdote? É Jesus, aquele que pode nos curar. Amém? Mas o Senhor direcionou para mim falar sobre os modos que essa doença acomete. Na Bíblia a gente vê como ela mostra, em cada caso, mostra uma particularidade.
que fala sobre como ela se manifesta no orgulho, na rebelião contra Deus, na inveja, na ambição e outros modos. Aí eu quero trazer, para a gente meditar sobre isso, alguns homens que adquiriram lepra, alguns casos de leprosos. Um dos mais conhecidos, Naamã. E ali o Senhor vem nos mostrar que a lepra atinge tanto o pobre quanto o rico. Que essa doença, que às vezes nos afasta dos outros e nos afasta até mesmo da presença de Deus, ela alcança tanto o pobre quanto o rico, o que tem nome, o que não tem nome. Ela alcança todos. Naamã não era nem crente. Naamã era guerreiro, comandante, capitão do exército inimigo dos sírios. E acometeu a doença. E Deus ali tratou. Deus ali ainda teve misericórdia e foi curá-lo. Então a gente aprende com Naamã que ele era orgulhoso do que ele se achava, do que ele tinha. Então às vezes a gente se orgulha tanto de nós mesmos, sendo que isso se torna uma lepra. Então Naamã, um dos mais conhecidos, a lepra atinge a todos. Não se ache porque você está crente, você está na presença que não pode pegar. Porque o orgulho é o que faz a gente, às vezes, adquirir uma lepra. Quando a gente se coloca nós mesmos como super-homens. E a gente é dependente, carente da presença do Senhor e do poder dele. Outro que adquiriu a lepra em seguida foi Geazi. Lá em 2 Reis 5 também. Geazi já mostra ambição por querer as coisas da terra. Geazi não obedeceu o que Eliseu falou. Não pega nada. Porque o Senhor vai curar de graça. Não vai precisar pagar nada. E quando Deus quer fazer, Ele não pede que você... Só pede que você obedeça, que você desça o Jordão. Só que Geazi viu naquela oportunidade, e é o que muitos crentes hoje em dia acontece, quer se aproveitar do que Deus está fazendo para se beneficiar. Isso é pecado. Isso é errado. Isso atrai a lepra. Então, mais uma vez, a lepra manifesta na ambição. Manifesta na vida daqueles que querem tomar proveito de um cargo, proveito de um status, proveito do que Deus tem na vida dele. Ou proveito de alguém que anda com Deus e fala assim, poxa, fulano é bobo, igual Eliseu. Eu vou me aproveitar, ganhar umas moedas em cima. Então a ambição é uma manifestação também da lepra. O primeiro que manifestou, e Deus ensinando, foi Moisés, em Levítico 14. Mais à frente, Deus fala para Moisés, bota a mão no teu peito, no teu coração. E quando ele bota a mão no coração e no peito dele, a sua mão fica leprosa. E ele se apavora. E Deus ensina para ele, se você acha que é perfeito, se você acha que você é bom, saiba que não é, você é imperfeito. Você não tem como fazer nada. Mas se você confiar em mim, essa lepra não manifesta, essa lepra eu curo. Então Deus mostra para Moisés, que era um homem de Deus, um homem do qual andava e via o Senhor. Então ele mostra que mesmo sendo um homem espiritual elevado, alguém que tinha intimidade, mostra que se achar que a força é tua, se achar que você é um Deus, vai cair. E o outro que o Senhor direcionou foi Uzias, em 2 Crônicas 26, que fala da soberba, fala de um homem que se achava, um homem que era bom, segundo Deus fala que ele foi um bom rei, tudo, mas chegou um tempo que ele quis fazer o que era para os sacerdotes fazer. Aquilo que um rei fazia era a função do rei, mas o que um sacerdote faz é um sacerdote que faz. Só que Uzias achava que era tão bom como rei, que ele poderia também ser um bom sacerdote. Só que a gente tem que respeitar a chamada que Deus nos dá. E a lepra toma de conta de Uzias. Porque ele,
com a sua soberba, e a soberba é uma manifestação da lepra, a gente acha que a lepra só é na carne. Para alguns manifesta na carne como doença, mas para outros manifesta como esses sintomas: ambição, cobiça, soberba. Então é perigoso. A gente tem que estar atento sobre esse modo de manifestar a lepra. E o significado do rei Uzias é interessante, que fala que o nome dele significa: o Senhor é a minha força. Como é que um homem tem um nome de qual ele confia no Senhor? Aí aqui ele já está confiando em si próprio. Ok? Quero falar um pouco sobre a lepra. Ela tem 3 estágios. Ela é oculta, que primeiro a gente não sabe, não tem como a gente discernir. Por isso que quem observa é alguém de fora, um sacerdote. Às vezes alguém de fora nos alerta: isso não é legal. Isso não dá certo. Isso daí tem que prestar atenção. Por isso que em Levítico, Deus falava para Moisés, todas as vezes que visse alguém leproso, levasse ao sacerdote. Alguém que vai avaliar, não somos nós. Às vezes nós vamos cair em si depois que alguém falar. E é preciso alguém falar. Deus mostrar para alguém. Outra coisa, ela é contagiosa. Ela espalha. Ela contamina. Por isso que a gente tem que estar atento para que a gente não seja contaminadores. E precisamos de ser curados. E outra coisa, ela é indolor. Ela deixa com que a gente não sinta mais dor. Aquilo não cause mais mal a gente. E a gente não se torne mais sensível naquilo que Deus está fazendo. Naquilo que Deus está nos chamando. Mas só que o Senhor mostra na sua palavra, na cura de um leproso lá em Marcos, aqui já no Novo Testamento, onde a gente viu alguns leprosos sendo curados. Mas eu quero falar sobre este, em Marcos capítulo 1, que foi um homem que, vendo Jesus descer, depois de ter pregado, lá no vale, perto da onde os leprosos se alojavam, Marcos capítulo 1, versículo 40, fala que ele se aproximou, se prostrou diante de Jesus, adorou e esperou Jesus tocar. Isso é um segredo para a gente ser curado e liberto da lepra. Se aproxime de Jesus. Se prostre diante dele. Adore a ele. Espere ele tocar. Não é na nossa força, não é do nosso querer. E temos que ser como esse leproso, que reconhece que o poder, a virtude e a libertação vem dele. Amém? Em 1 João capítulo 1, versículo 9, fala assim: se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então a gente tem que confiar no Senhor. Temos que ir ao nosso sacerdote, que é Jesus, prostrar e pedir para que ele nos toque, para que ele nos liberte dessa enfermidade que acomete, igual falei no início, desde o início, desde o Velho Testamento como no Novo Testamento. E hoje nas nossas vidas também está. Às vezes não manifesta na carne, mas manifesta no nosso caráter, no nosso ser, no nosso entendimento. E Deus quer fazer isso em nossas vidas. Então quero deixar que os irmãos aqui pesquisem lá em Números capítulo 12. Quem foi a única mulher a ter lepra na Bíblia? Interessante, né? Que só uma mulher teve lepra. A maioria foram os homens, mas uma mulher teve. E veja qual foi o porquê que ela adquiriu lepra. Amém? Que Deus possa abençoar, que Deus possa fazer grandes coisas nas nossas vidas. Amém? Que este mal, essa enfermidade, nunca acometa nós, mas sejamos nós reconhecedores que é o Senhor que nos cura. Amém?